Boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Vou fazer minha autodescrição para os participantes com deficiências físicas. Eu sou loura, estou vestindo uma blusa azul com um sobretudo branco, tenho 1,60 m, sou a presidente da Amave Raras e vice-presidente e cofundadora da Febra Raras. Nós vamos hoje abrir um bate-papo para falar sobre as políticas públicas para os pacientes com lúpus. Temos aqui alguns convidados que eu gostaria que todos eles se apresentassem para que vocês saibam a sequência da nossa conversa, do nosso diálogo aqui hoje. Por gentileza, e informo também que a representante da deputada Celina Leão, que se encontra em plenária hoje com o Encontro das Mulheres na Câmara dos Deputados, será representada pela doutora Lia Botelho. Então, por gentileza, primeiro as mocinhas, né, a doutora Nathalie David, por gentileza, se a senhora pudesse apresentar. Em seguida, a doutora Jamile Carneiro, que é reumatologista, a doutora Lia, a Marta Azevedo e o doutor Emanuel. Então, por gentileza, façam as suas apresentações. Boa tarde a todos, eu sou a Nathalie, sou reumatologista e atualmente atuo como gerente médica da GSK, do laboratório, e é um prazer, eu agradeço primeiramente o convite, é uma grande oportunidade da gente discutir políticas públicas de saúde, especialmente relacionada a uma doença rara e com muitas necessidades não atendidas, que é o lúpus. E hoje eu sou morena, tenho 1,70 m, estou vestida com uma blusa listrada e calça jeans. Boa tarde a todos, também agradecer o convite, né, por estar aqui, a importância, né, e eu sou a doutora Carneiro, sou reumatologista, atualmente sou presidente de reumatologia de Brasília e trabalho no serviço público no hospital de base, como reumatologista. Olá, pessoal. Meu nome é Marta Azevedo, sou morena, 1,63 m, estou com um blazer azul, sou paciente de lúpus desde os 20 anos, estou presidente do GACI, Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará, e também sou fundadora da Rede Nordeste de Associações de Pacientes Reumáticos. Atuamos há 19 anos no apoio ao paciente reumático do Ceará e no Nordeste do Brasil. Por gentileza, doutora Lia. Olá, boa tarde. Me chamo Lia Noleto, sou mestre em Políticas Públicas e Governo pela FGV. Trabalho na equipe da deputada Celina Leão, agora vice-governadora eleita do Distrito Federal, e atuo com ela aqui junto ao Parlamento na produção de políticas públicas também nessa área das doenças raras. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. A minha audiodescrição: eu sou branca, tenho 1,61 m, cabelos castanhos com mechas loiras, visto um terno preto com botões dourados. Agora o doutor Emanuel. Boa tarde a todos, me chamo Emanuel, sou advogado de formação, estou presidente da CPDR, que é uma associação cearense de pacientes portadores de doenças raras. Estou muito lisonjeado de estar aqui participando desse evento com pessoas maravilhosas, especialmente tratando sobre políticas públicas aos pacientes portadores de lúpus. Na minha autodescrição, tenho 1,68 m, 90 kg, estou vestindo um terno cinza. E mais uma vez, só agradecer o convite e a presença de todos aqui nesse evento. Bom, então vamos ao nosso diálogo hoje para a gente chegar até vocês com algumas informações a respeito do que tem acontecido para as políticas públicas que atendam dignamente o paciente com lúpus. Então, doutora Nathalie, a primeira a abrir a conversa é a senhora, como consultora médica da GSK,
tem acompanhado as dificuldades dos pacientes através de nós, associações que lidamos no dia a dia com a jornada dessas pessoas. Então, assim, fala um pouquinho para a gente como é a senhora estando do outro lado e sendo tão procurada por nós para que possamos prestar melhores informações aos pacientes raros. Com você a palavra. Obrigada. Queria trazer aqui o papel, né, institucional da GSK como laboratório também na informação dos pacientes com lúpus e empoderamento dos pacientes. Eu trouxe até aqui inicialmente a live que a gente fez na semana passada, trazendo um pouco mais do conhecimento da doença, falando, né, junto às associações, né, aqui a Marta está aqui presente, participou dessa live conosco, convidando até um diretor de filme, né, do filme Depois do Universo, que fala sobre o lúpus, né, conta um pouco da jornada do paciente com lúpus no Brasil, né, incluindo uma paciente, trazendo toda a problemática, a jornada do paciente, desde o diagnóstico até, no caso dessa paciente, ela foi transplantada, né, dos rins. Então, o papel institucional da GSK, nesse sentido, é um papel de trazer informações, principalmente sobre a doença, né, esclarecimento para o empoderamento dos pacientes, né, tem um papel institucional também junto ao programa de suporte ao paciente. Então, existe um programa de suporte ao paciente da GSK que também traz informações sobre a doença, dúvidas em relação a medicamento, bula, enfim, voltado para público leigo também, para os pacientes. Tem um importante engajamento, né, a GSK, junto às sociedades médicas e também junto aos médicos reumatologistas em especial, atualmente também junto aos nefrologistas. Então, principalmente no engajamento sobre a doença, sobre as questões das necessidades médicas não atendidas no lúpus, que a gente sabe que são diversas, desde o diagnóstico, né, até, de fato, ao tratamento e acesso realmente a alguns medicamentos. E incluindo também atualizações de protocolos e toda essa questão que envolve políticas públicas, né? Um outro braço da GSK que a gente traz também é o engajamento junto a uma fanpage que nós temos mais de 100 mil seguidores, chama Lúpus Questão de Foco, que é uma fanpage voltada também para público leigo, para a população em geral, que fala também, cujo objetivo já tem 5 anos essa fanpage, 5 ou 6 anos já de nascimento, vamos dizer, de criação, e o objetivo é trazer realmente um pouco da jornada do paciente. Eu tento esclarecer algumas dúvidas nessa fanpage, dos próprios pacientes que nos seguem, dos nossos seguidores, trazendo um pouco mais sobre a jornada do paciente, o diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce, né, e consequentemente do tratamento precoce, falando também, a gente fala, engaja e empodera esses pacientes sobre atualizações de protocolos e também em casos de consulta pública, enfim, a gente traz a informação, informa esses pacientes, né, sobre a importância de opinar, né, nesses momentos. Então, tem todo esse papel institucional também da indústria farmacêutica nesse empoderamento dos pacientes e na informação sobre a doença na jornada do paciente também. Maravilhosa a sua colocação, doutora, porque assim, a gente vem enfrentando, e olha, eu vou te dizer uma coisa, eu participei da primeira campanha Lúpus, uma questão de foco. Maravilhoso, até fizemos uma chamada em frente ao Congresso Nacional, então a gente já está nessa batalha já há bastante tempo para atualização do PCDT de lúpus. Também vi o filme, fiquei encantada, tenho certeza que a conversa da Marta com a produtora do filme deve ter sido assim uma coisa fantástica. Depois eu quero saber nos bastidores tudo o que aconteceu. Mas muito obrigada, doutora Nathalie. A doutora Jamile, nossa reumatologista aqui em Brasília, a gente tem muito contato, é uma querida pra gente, ela tem sempre atendido as nossas solicitações, as nossas demandas aqui, porque a gente acaba pedindo para furar a fila muitas vezes, porque chegam as questões de emergência e tudo. Eu sei que é tudo regulado, mas a gente ainda corre atrás e a gente tem sempre contato com a doutora Jamile. Então, doutora Jamile, a senhora
poderia falar para a gente da importância da atualização do PCDT de lúpus e também falar sobre as novas tecnologias, porque a gente já está falando em terapia gênica, né? E a gente ainda está tentando atualizar o PCDT. Isso para a gente é uma dificuldade muito grande, é um gargalo que ainda existe na saúde, e agora com essa união de forças, de pedir a atualização desse protocolo, vai fazer toda uma diferença. Então, se a senhora puder falar para a gente sobre essa condição, né, de atualização desse protocolo, até porque a senhora esteve à frente aqui da Sociedade Médica, como coordenadora, ou presidente, se não me engano, e a senhora puder falar para a gente, esclarecer um pouco qual é esse viés, como é que a gente pode unir forças para que a coisa aconteça, para que a atualização aconteça de fato e de direito. Boa tarde mais uma vez a todos. Então, na verdade, a gente tinha um PCDT, né, que era de 2013, né? Então, é um PCDT que realmente estava bastante desatualizado. Eu já trabalhei como gestora, então eu participei dessa implementação do PCDT de 2013, quando eu era, hoje em dia se chama RTD, né, coordenador, que é a referência distrital, referência técnica distrital. Então, na época, eu era coordenadora da reumatologia do DF, e aí participei dessa implementação desse primeiro PCDT, que é de 2013. E a gente, naquela época, infelizmente, realmente tinha várias demandas e vários tratamentos que ainda não eram disponíveis para a gente. E além de outras questões, porque o PCDT envolve não só remédio, envolve a questão da assistência como um todo para o paciente, ou seja, exames diagnósticos, biópsia renal. Então, a gente tem diversas falhas que a gente sempre tentou buscar na época que eu era gestora, e agora como médica assistente, e agora também como representante da Sociedade de Reumatologia de Brasília. Então a gente vem buscando e tentando, porque não é só ter o tratamento, temos que ter o acesso ao reumatologista, o acesso ao diagnóstico, aos exames que fazem o diagnóstico e a escolha, né, o acesso ao melhor tratamento. E agora, recentemente, no mês passado, então a gente houve uma grande mobilização da Comissão de Lúpus Nacional da Sociedade Brasileira, que conseguiu grandes ganhos, na verdade, e conseguiu, com isso, a gente ter uma atualização. Já recebeu, na verdade, a portaria, agora de novembro, que é de 1º de novembro de 22, né, desse ano, a portaria número 21 do Ministério da Saúde. Então, isso já foi repassado para a gente, para os grupos, com alguns ganhos em termos de tratamento. E o ganho em relação ao de 2013, por enquanto, só foi de uma medicação, que foi o micofenolato de mofetil, que hoje em dia também está aprovado para a Anvisa para o tratamento do lúpus, né? Que foi um ganho também, uma batalha aí de anos para que essa medicação conseguisse constar em bula o tratamento da nefrite lúpica nela. Então, na verdade, a gente teve um pequeno ganho, só que essa ainda está no papel. Na prática clínica, porque a gente sabe que tem toda a questão de compra, né, de parametrização das liberações aí locais e nacionais pelo Ministério da Saúde. Então, ele está no papel, mas ainda não está, de fato, funcionando aqui. A gente ainda não está conseguindo que os pacientes tenham acesso a essa nova droga, que foi a única que foi incorporada por essa nova portaria, que foi o micofenolato. Então, a gente está tendo dificuldades de como fazer, como o mais rápido possível ter esse tipo de acesso para o paciente. E outras drogas que, na nossa impressão, também eram super importantes de terem sido incorporadas, como o belimumab, como, às vezes, o rituximab, o tacrolimus, ficaram de fora dessa nova portaria, né, desse ano. Então, está encaminhando para atualização, mas mesmo assim, ele atualiza sendo um pouquinho desatualizado. Ele poderia ter incorporado um pouquinho mais de medicações para a gente poder ter mais benefícios e conseguir, que é o que a Nathalie falou, que tem várias demandas não atendidas. Então, quanto mais opção de remédio a gente tiver, né, seria o ideal para que a gente consiga tratar os diversos tipos e formas clínicas, porque é uma doença muito polimórfica, né? Então, tem vários tipos de doença. Não é a mesma doença em cada paciente. Então, o ideal é que a gente tivesse disponibilidade de tudo que tem de mais novo aí, ou de possibilidade de tratamento para os nossos doentes, né? E, além disso, a gente tem falhas aqui no DF, não sei se todo o território nacional, mas, assim, de dificuldades importantes aí do acesso ao paciente. Então, a gente hoje em dia tem filas muito grandes
acho que até pioradas por conta da pandemia, né, do acesso ao reumatologista. Hoje em dia eu trabalho no hospital de base que virou instituto, né, e há dificuldades gigantescas. Na minha impressão, houve uma piora realmente de vagas para internação desses pacientes, entendeu? Foi criado um sistema de gestão de leitos, mas a gente tem vários leitos aqui que estão inoperantes no hospital, então está sendo muito difícil conseguir que os pacientes que sejam atendidos, vamos dizer, em uma regional, serem transferidos para o hospital de base. Existe uma demora e uma fila também agora para internação que não existia antes, era muito tranquilo, em 24 horas o paciente conseguia chegar no hospital terciário para ter o tratamento das formas graves da doença, internado. Dos exames no hospital de base, gente, não tem FAM, não tem dosagem de autoanticorpos, não tem biópsia renal com imunofluorescência, isso também não tem em nenhum canto do GDF. Ou seja, eu tenho grandes dificuldades, eu dependo do que o paciente pague exames por fora, ou faça o relatório para o hospital pagar por fora, entrar na justiça para conseguir dar o seu diagnóstico, né? E do tratamento, essas questões. Então, houve um pequeno avanço, um passo, mas poderiam ter sido 5 ou mais passos, né, com mais remédios incorporados, que seria essa nova mudança da documentação, que ainda está escrito, mas ainda não está disponível para a gente na prática, porque tem essas burocracias aí de parametrização, de compra de remédios, né, de avaliação para a liberação dessa droga nova que é o micofenolato, que já foi aí, aparentemente, né, já está nessa documentação aí, nova que vai vir. Pois é, doutora Janine, o que me preocupa, por exemplo, eu gostaria até de saber a sua posição com relação ao papel da Conitec, né? Porque acaba sendo muito dificultoso para o paciente, a jornada dele fica muito mais difícil. Vejo, por exemplo, você está falando da portaria publicada. Esse PCDT foi atualizado em 2018, salvo me engano. Em 2020, foi liberado pela portaria, e até agora o paciente ainda não tem o micofenolato. Então, assim, as dificuldades as barreiras que a gente tenta transpor são muito difíceis. E eu falo isso porque, assim, a gente tem muitos pacientes que têm entrado na judicialização por causa da prescrição do médico que está com nefrite lúpica, e eu falo porque eu tenho paciente fora de Brasília, por exemplo. Eu tenho paciente do interior do Paraná, lá de Pato Branco, que ganhou na justiça, mas não levou para uso do belimumab. Então, as dificuldades que a gente acha que acabaram, acha que agora vai facilitar e tudo, mas tem essa demanda da incorporação, da dispensação do medicamento, e isso, assim, leva 2 anos, 3 anos, e para a gente, assim, quando a gente solicita uma atualização de um protocolo, por exemplo, eu sei que todos têm uma responsabilidade, tem um tempo que tem que ser obrigatória essa demanda, mas o que a gente faz? Quando a Conitec não cumpre esse prazo, né, por lei, como é que a gente pode... Como é que a gente pode reivindicar nossos direitos para que o PCDT seja de fato efetivo para esse paciente? Então, eu gostaria de ter só mais uma pitadinha aí da sua fala. Como é que você vê essa morosidade da Conitec, por exemplo, até chegar o medicamento ao paciente? Assim, parece que então a portaria foi publicada, pelo menos eu recebi esse documento, né, na verdade. O que falta, na verdade, é ser colocada realmente na prática, né? Então, o Ministério da Saúde, com seus parceiros estaduais, né, ou distritais, tem que colocar na prática o que está no documento, né? E aí, colocar na prática o que está no documento, a gente tem que mobilizar o componente especializado da assistência farmacêutica, né? O nosso representante, que é essa figura do RTD, né, que é o Referência Técnica Distrital, para que vai cobrando e agilizando esses processos, né? Porque se está escrito já na portaria, tem que ter um prazo curto de que esse remédio de fato seja dispensado para esse paciente, né, regularizado, todas as burocráticas, as formas burocráticas, para que esse medicamento chegue de fato para o nosso paciente, que o paciente consiga iniciar o tratamento dele. Então, acho que a gente tem que, na verdade, pressionar realmente cada um no território nacional, né, os representantes do componente especializado da assistência farmacêutica, junto com os seus representantes locais gestores, né? Aqui no DF tem essa figura do RTD,
e a gente, como sociedade, como médico assistente, como paciente, está pressionando essas figuras e tentando buscar as respostas do porquê de tão moroso, porquê de tão lento isso, né? A gente sabe que as compras do Ministério do Componente Especializado são feitas, programações, já existem, eles já sabem que tem esse... Provavelmente ia sair essa portaria, então dá para você fazer previsão, vai ter tantos usos. Pelo judicial, você tem mais ou menos uma previsão de quantos pacientes vão usar aquele remédio. Então já daria para ter feito um estoque, já daria para agilizar a parametrização no horas, porque aqui a gente faz a liberação via um sistema, né? Então, não sei. Aí teria que ver com os gestores mesmo, assim, hoje eu estou do outro lado, né? Mas como eu passei pelo lado de lá, né, que era da liberação, era isso, uma parceria junto com o componente especializado dos gestores estaduais, né, dos representantes, os diretores de hospitais, as chefias, cobrarem com documentos, com, né, coisas para ver se isso é agilizado. Porque enquanto isso o paciente está ali prejudicado, sem um remédio, levando danos que levam até mais custos, né, para a sociedade. Porque um paciente que vai para uma diálise é muito mais custo do que comprar, às vezes, que é um dos argumentos. Não, esse remédio é caro, né? Não vamos colocar, que é os argumentos, às vezes, da Conitec, para não incorporar, às vezes, determinado remédio ou não. Mas, até que ponto é caro, assim, uma diálise para o resto da vida de um paciente de 20 anos, com certeza, é muito mais caro, entendeu? Então, assim, complicações, paciente sem tratamento, internar aqui no hospital, ficar sem enxergar, sem ter, né, é mais caro. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que repensarem, né, e a gente cobrar, né, como sociedade, como representante, como médicos e como pacientes, né? Agora, eu estava com saudade. Representante da deputada Celina Leão, a doutora Lia. Acabei conhecendo a doutora Lia hoje e vou falar um pouquinho da deputada Celina Leão, né, que é nossa parceira já de long time. Ela foi a nossa precursora aqui em Brasília na ampliação do teste neonatal, então Brasília é referência na ampliação do teste neonatal. Graças a ela, graças a essa parceria, ela ainda estava lá na Câmara Legislativa e hoje ela é a nossa vice-governadora. Então, assim, nos nossos bate-papos, nos nossos encontros, ela falou de ter perdido uma irmã para o lúpus, que foi uma situação muito delicada na família. Então, assim, ela abraçou a nossa causa com muito amor, com muito carinho, com muito coração mesmo. Então, passa agora a pergunta que eu faria para ela, eu vou fazer para a doutora Lia. Há muito, em um determinado momento, ela contou que perdeu essa irmã. Então, o papel do parlamentar, quando o assunto chega dentro de casa, ele tem uma outra visão, ele tem um outro cuidado, pode ter certeza disso, e falo isso como experiência própria, porque quando eu tive o problema dentro da minha casa, eu soube o que era ser uma voluntária, ter uma batalha, ter uma causa para lutar. Então, assim, ela nos apoiou muito aí. Então, como parlamentar nessa garantia o som, de direitos à saúde, se ela... Oi, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu não estou ouvindo a Lauda. Oi, gente. Está desligado o microfone. Também não estou ouvindo. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Gente, então assim, eu vou voltar a falar, porque se vocês não me ouviram, até que ponto, qual é o papel do parlamentar na garantia de direito à saúde? Como é que ele faz a diferença quando é engajado numa causa e quando torna pessoal, né? Precisamos muito do Congresso Nacional, nesse momento de união, para mudar o posicionamento da Conitec, de não incorporar o tratamento de ponta para os pacientes de lúpus. Então, gostaria de saber qual o posicionamento para essa atualização do PCDT e como é que o Congresso vai nos fortalecer participando dessa consulta pública que em breve vai ser publicada pela Conitec. Então, se a senhora puder nos contar como se posicionar junto ao Ministério da Saúde para nos ajudar, eu ficaria muito agradecido e pode ter certeza os pacientes lúpicos também. Sim.
Gente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Para mim é uma grande honra estar nesse momento com vocês, conversando de um assunto tão importante, tão sensível, né? E assim, eu trabalho com produção de políticas públicas já há 20 anos, né? Eu dediquei a minha carreira jurídica à produção normativa. Estou na equipe da deputada Celina, a gente tem tocado a pauta da Secretaria da Mulher, então estamos alcançando a marca de 204 proposições aprovadas, já com 84 leis sancionadas. E aí eu gostaria de fazer uma breve fala sobre isso, para entrar propriamente nas perguntas que eu anotei aqui e eu quero responder, porque assim, a produção de políticas públicas, ela sempre encaminha atrasada à necessidade, né? A produção do próprio direito em si, ele é atrasado à necessidade do paciente com lúpus, à necessidade da sociedade. A gente sempre anda um pouco mais a reboque mesmo, a produção normativa, com raras exceções, mas, via de regra, o parlamento ele tem esse papel de buscar normatizar e regulamentar essas relações, né, que se dão na sociedade e essas necessidades. Então, o que a gente percebe aí, né, dos relatos que a gente está vendo dos especialistas, nós temos um avanço muito grande em medicação e tecnologia e um atraso muito grande na produção de uma política pública efetiva, né, seja pela compreensão atrasada da Conitec, seja pela falta de normativos legais mesmo. Então, essa construção da política pública, ela passa por etapas, né? Ela passa por etapas e é muito importante que a gente observe cada etapa do processo para que a gente não se perca. E para que não aconteça uma produção normativa de leis ou de resoluções, ou de qual normativo for, que caia naquele vazio da lei que não pegou, né? Fez aquela lei, acho que vocês já ouviram esse termo, aquela lei não pegou, não vingou, não pegou. Então, essa construção da política pública, ela precisa realmente reverberar esse anseio dessa população que está sendo assistida, né? Então, essa é a primeira ponderação que eu falo sobre isso. E aí, nisso, a gente entra vários aspectos. Quando a gente fala de doenças raras e fala de lúpus, a gente encontra aí um gargalo gigantesco, desde a questão da dificuldade do diagnóstico, da dificuldade do acesso do paciente ao tratamento adequado, à medicação. E aí não é apenas a produção normativa, eu chamo a atenção para isso, mas principalmente a costura que se é feita para que essas tecnologias sejam incorporadas no dia a dia do gestor, que vai, às vezes, fazer a compra do medicamento, vai liberar determinado tratamento, né? Então, assim, essa articulação, respondendo agora as perguntas, né? Qual que seria o papel do parlamentar na saúde, principalmente quando envolve o aspecto pessoal? Eu tenho a honra de trabalhar com a deputada Celina, que, além de ser assim, uma excelente parlamentar no aspecto técnico, é um ser humano realmente diferenciado e extraordinário. Então, a gente não consegue não trazer para a produção normativa toda essa experiência da vida dela, desse aspecto da própria irmã, né, que ela perdeu. Então, o parlamentar ele é fundamental, ele é super aliado nesse aspecto, porque além da produção mesmo da lei em si, ele é um agente mesmo, porque o legislativo ele tem dois papéis, além do legislar, o fiscalizar a aplicação e a implementação de políticas públicas. E eu entendo que esse papel da implementação e da fiscalização ele precisa ser mais desenvolvido, inclusive pelos nossos parlamentares e pelo nosso parlamento, né? E nesse aspecto a gente entra também essa articulação política, que seria essa articulação da sociedade civil junto à Conitec, essa sensibilização dos próprios gestores, essa pauta, porque quando o parlamentar vai falar, ele está ali validado por vários mil votos, né, que o apoiam ali, pessoas que validaram, ele é o mandatário e é o lugar de fala dele realmente de estar fazendo isso. Então, eles são esses agentes que a gente precisa realmente utilizar, né, seja das equipes técnicas que estamos aqui, eu componho a equipe técnica para ajudar no que for necessário, como o próprio agente político mesmo. Então, a Conitec, ela naturalmente, a gente sabe que existe o aspecto da saúde, mas existe também um aspecto político ali. E isso é muito importante de ser observado, para que a gente não perca mais tempo com a falta de liberação de tecnologias e outros aspectos que podem favorecer esse paciente, né? Então, esse aí seria também respondendo essa pergunta, qual o posicionamento do parlamentar em relação à Conitec? Eu acho que essa principal costura política da sensibilização, e aí, de repente,
podem ser feitos até audiências públicas, ou mesmo nessa consulta pública que vai ser feita a Conitec, a gente está aí colaborando nesse sentido até da dialogia, que é muito necessária para essa produção efetiva da política pública. Então, assim, eu acho que relacionado agora à pauta realmente do lúpus, né, a gente tem feito um trabalho aqui no Congresso muito relevante, não só do lúpus, mas de outras doenças raras também, que é essa conscientização. Passa muito pela essa conscientização, por tomar pé, né, dessa necessidade, né, e também com as orientações que a gente percebe aí sempre nesse eixo transversal com o pessoal da saúde, né, dessas novas tecnologias, dos novos medicamentos. E aí eu gostaria de fazer uma fala bastante incisiva sobre o que é muitas vezes até um aspecto que a Conitec pesa muito, que é esse aspecto financeiro, mas eu faço aqui uma provocação, né? Uma pessoa que é aposentada por invalidez, por falta de um tratamento adequado, quanto ela custa para o Estado? Então, na verdade, o que pode parecer muito caro, na verdade, é muito além de ser barato. Ele garante que o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, seja assegurado por meio de um tratamento de saúde efetivo. Então, acho que a partir do momento que a gente se empodera dessas falas e se empodera das coisas que a gente pode fazer, a gente vai numa crescente na produção da política pública. E, então, naturalmente, né, a gente sempre fala, existe o direito para quê? Para que haja esse atendimento dos anseios sociais. E quando não está atendido, vai haver judicialização, sim. É um meio que todo paciente tem direito de utilizar e é um meio que está aí para ser utilizado. E, às vezes, muitas vezes, o que a gente percebe é que até a produção de política pública, isso, ao invés de enfraquecer a política pública, ela fortalece. E chega um momento que o gestor se vê quase que obrigado a fazer uma regulamentação sobre aquele aspecto. Basicamente, gente, são as considerações que eu tinha para falar. Contem conosco em relação a essa questão da atualização do PCDT e também em relação a essa própria articulação transversal, em relação à Conitec. O mandato da deputada se encerra agora, dia 31, que ela toma posse já em janeiro, né? Mas a gente fica aqui, tem um grande corpo técnico aqui, junto à Secretaria da Mulher, que termina fazendo muita dialogia relacionada ao público feminino, mas também a aspectos relacionados a doenças raras, até por conta da própria questão de atingir muitas mulheres em idade fértil, e o lúpus está também incluído nesse aspecto. E contem conosco aí, não agora também nesse aspecto da Câmara, mas na vice-governadoria, como uma interlocutora junto a esses anseios do GDF, até para que a gente possa, às vezes, trabalhar esses gargalos que foram alegados aí pela palestrante anterior, pela pessoa que me antecedeu. E é isso, reiterar todo o respeito ao trabalho desenvolvido pelos senhores, reiterar todo o carinho a essa pauta tão nobre, tão cara, a deputada Celina e a toda a equipe dela. E agradecer muito o convite, me colocar à disposição de vocês. A gente tem estado aqui já há muito tempo, trabalhado pautas bastante relevantes aqui no Congresso. Me coloco à disposição para auxiliar no que for possível e necessário. Muito obrigada. Doutora, muitíssimo obrigada. Fico lisonjeada de ter a sua presença e pode ter certeza, se nós estivéssemos todos presenciais, a senhora seria ovacionada. Por esse cuidado, essa sensibilidade em falar do paciente lúpico, falar do diagnóstico precoce, que para a gente é extremamente importante, e é uma pauta que nos é muito cara, mas é muito cara, gente, porque atrás daquela patologia, daquele diagnóstico, tem um coração que precisa de cuidado, tem um ser humano. Então, é muito importante ter essa visão sensível do parlamento a favor do paciente com lúpus. Muitíssimo obrigada, doutora. Bom, e a nossa última convidada, né, a Marta, que ela é paciente, ela é presidente do GARCE, tem um trabalho belíssimo em Fortaleza, não só ela, mas também o Emanuel, mas na parte, quando chegar no Emanuel eu vou elogiar também o trabalho dele, mas Marta tem abraçado a causa, gente, primeiro porque ela é paciente, né? E assim, presidir uma associação e ver que todos os seus queridos, seus assistidos também têm uma doença que precisa desse protocolo, né, gente, desse direito, dessa garantia, porque ninguém é a favor da judicialização. Então, fala para a gente aí, Marta, um pouco da sua história aí. Tenho certeza que vai ser muito querido te ouvir.
Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, é um prazer grande, uma honra estar aqui junto com essa equipe maravilhosa de pessoas muito especiais. E respondendo à sua pergunta, Lauda, como gestora do GASSE, uma associação de pacientes consolidada e de referência, posso dizer assim, no nosso país, e pela minha própria experiência como paciente, né, os desafios da jornada do paciente com lúpus não têm sido fácil. Como a fala da doutora Jamile, né, que inicia desde a falta de informação sobre a doença, a dificuldade de acesso ao especialista. É uma doença que afeta, que ameaça a vida e afeta mulheres jovens e até mesmo crianças. A fila de espera ela é muito grande, levando o paciente ao agravamento da sua doença. E eu me sinto feliz em poder ajudar outras pessoas com diagnóstico de lúpus e outras doenças reumáticas, né, e lutar por essas políticas públicas, né, que irão auxiliar no acesso para o paciente com lúpus e outras patologias. O lúpus ele pode gerar um impacto muito significativo na qualidade de vida desse paciente. Eu tiro por experiência própria e até mesmo para pacientes de lúpus da nossa associação. E a gente precisa principalmente de acesso a medicações que trazem e respondem a um diagnóstico que muitas vezes o tratamento convencional já não está respondendo. E é insuficiente para o controle dos sintomas. Então, torna-se urgente a procura de novas terapêuticas. E o GASSE incentiva aos pacientes a participarem das consultas públicas, darem a sua opinião, transmitir a sua voz. E isso é essencial para que a gente busque esse acesso às novas tecnologias tão essenciais para o tratamento do lúpus. Aqui no Ceará nós tivemos problemas gravíssimos. Lembro que em 2018 nós tivemos até casos de morte de pacientes e faleceram por não estarem sendo assistidos com as medicações que teriam por direito serem dispensadas. E nós provocamos a realização de uma audiência pública, inicialmente foi para lúpus, e convocamos o Ministério Público, o Poder Público, a sociedade médica que chegou junto conosco, que a gente tem um trabalho efetivo em parceria com a Sociedade Cearense de Reumatologia, deputados, convocamos a secretaria, gestores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Então, depois de várias reuniões, nós conseguimos que, na ocasião, fosse dispensado em 2018 diclofenolato e morfetila para os pacientes com lúpus, isso de forma administrativa, vem acontecendo até hoje. Nessa expectativa que todo esse processo seja regulamentado e que ele seja dispensado com um protocolo atualizado. E, depois de várias reuniões, foi criado a linha de cuidado em reumatologia do Ceará. O Ceará é o primeiro estado a oficializar uma portaria para a linha de cuidado em reumatologia, e isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo de uma forma sistemática. Foi regulamentada a portaria, mas a gente precisa buscar de uma forma efetiva esse direito desses pacientes, né? Até mesmo para que a progressão da doença ela não seja tão impactante, né? Diminuindo a mortalidade, as hospitalizações, enfim. E buscando essa solução, né, com a finalidade de organizar as ações de forma integral aos usuários, né, de doenças reumáticas, porque nós iniciamos com lúpus e depois foi passado toda uma necessidade para outras doenças reumáticas também. Então, esse atendimento por meio de comunicação horizontal entre todos os pontos de atenção, né, com o objetivo de facilitar o cuidado dos usuários de doenças reumáticas. Eu acho que foi um ganho, mas que a gente busca que o paciente com nefrite lúpica, principalmente por experiência própria, pela minha necessidade e dos meus pares também sentem essa condição e necessidade desse tratamento, a atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para o lúpus é essencial.
Terminou, Marta? Sim, Ai, gente, que fala linda, né, amiga? Eu conheço o seu trabalho maravilhoso. Só tenho que aplaudir sabe, pelo carinho que você e seu marido têm com esses pacientes. Já fui em eventos de vocês aí no GAS, e seus girassóis, né? Muito bacana. Muito obrigada. Bom, agora vamos à última fala, que é do Emanuel, cavalheiríssimo. não é? Depois de ouvir a fala dessas mulheres maravilhosas, né? Gente, que contribuição linda, né? Então, Emanuel, agora vai sobrar para você aí fechar o nosso tempo aqui, que a plataforma já está me cutucando aqui, Aham. dizendo que eu já preciso encerrar daqui a pouco, enfim. Mas eu gostaria de saber, que você que é da área do direito, como é que você pode contribuir com a gente nessa construção junto à Conitec, para que reconsidere essa decisão deles de não incorporação do medicamento para lúpus. E a gente está falando de um medicamento que a gente já está buscando ele há muito tempo, né? Porque o primeiro lúpus é uma questão de foco, a gente já estava buscando essa incorporação. O paciente, ele não é caro, ele tem o seu valor. Então, fala para mim um pouquinho assim, como é que a gente pode ter uma linha de cuidado jurídico para que a gente possa mudar essa história junto à Conitec. Boa tarde mais uma vez. Primeiramente, eu queria aqui render minhas homenagens e honras à Marta. Não é só você, Laura, que vai falar bem da Marta. Eu sou um fã dela, acompanho o trabalho dela e do Marcos aqui no Ceará, e assim, eu fico até um pouco emocionado, porque assim, eu vejo o trabalho dela, como vejo de outras associações, mas assim, como ela está mais perto aqui de mim, né, a gente vê que o engajamento deles, eu estou acompanhado, e assim, a gente fica feliz que a gente tem pessoas assim, abnegadas e que fazem um trabalho tão maravilhoso, como a gente vê. Né? Você também, Laura, eu acompanho, apesar de ser longe, mas a gente acompanha o trabalho que vocês fazem aí, e fico feliz também de ser também uma areia nesse oceano e poder estar contribuindo com vocês aqui, tá? Mas, partindo do pressuposto dessa pergunta que você me fez, eu queria aqui trazer duas palavras que eu ouvi aqui nesse evento, né? Seria da precocidade e efetividade, né? Eu acho que foram duas palavras que foram colocadas aqui, que é o que mais se precisa, né? Seria a precocidade, tanto no diagnóstico como no tratamento, que é o que se busca aqui, que a gente vem falando com relação à Conitec na não incorporação das tecnologias, né? E a efetividade, que é o que a gente não vê, né? A gente não vê a efetividade quando da aquisição, quando dessas tecnologias vão aparecendo, né? No caso em si, o que a gente tem visto, que como a doutora Lia bem falou aí, né, eu acho, apesar de notar que às vezes existe um certo preconceito, né? Com essa parte de judicialização, mas que é um direito do paciente, né? E a gente, como advogado, e a doutora tem formação, né, doutora Lia, se não me engano, na formação jurídica, a gente tem que acolher esse paciente no sentido de resguardar os direitos deles, né? Então, assim, a Constituição dá o direito a eles ao acesso à justiça e eles têm o direito de requerir o melhor tratamento em si. Mas o que eu acho, assim, apesar da importância da judicialização, o que eu acho mais importante seria a própria informação, né? Não sei lá, se vocês têm visto, eu noto muito assim, uma pouca adesão, né, às consultas públicas, às audiências públicas. Eu acho que falta também a gente que eu falo no sentido de pessoas ligadas, né, Marta, a essa causa, aos próprios pacientes, né? Então, assim, apesar que a gente vê que a Conitec, doutora, só me perdoe, doutora Lia, se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu não vejo um certo interesse da Conitec em incorporar essas novas tecnologias tão importantes, sabe? Mas se a gente não tiver aquela cobrança aos stakeholders que são mais ligados às causas, a gente não vai ter essa mudança de mentalidade, sabe? Então, o que a gente tem notado é que quanto mais barulho se faz, quanto mais se tenta explicar, um exemplo que eu acho bem claro, né, que a gente tem visto aqui no decorrer desses anos. Eles falam muito do custo efetivo do tratamento, né? Mas a gente sabe que quando esse medicamento é incorporado, né, geralmente esse custo de judicialização cai pelo menos pela metade no custo efetivo do medicamento, porque quando é incorporado, tem toda essa parametrização com relação a preço, quantitativos, né?
Então a gente sabe que o preço diminui, né? Se eu não estiver enganado, acho que em uma época, acho que medicamento para hipertensão arterial pulmonar, acho que era Bizentana, custava 8, 10 mil reais, 6 mil reais, quando incorporou caiu para 500 reais o custo efetivo desse medicamento. Isso sem se falar da produtividade do indivíduo, da pessoa que vai fazer o tratamento precoce e é efetivo, né? Com a medicação de ponta, novas tecnologias, vai se tornar uma pessoa produtiva, né? Então, assim, isso não vai onerar o Estado. Então, assim, eu acredito que a gente tem que continuar fazendo esse barulho, a gente tem que procurar pessoas como a deputada, que abraçou a causa, e tem outros deputados e senadores aí no Congresso que abraçam a causa, vereadores dos municípios, deputados estaduais nos estados, e aí criar uma corrente. Por isso que eu digo que sou fã do GAS, por isso que eu digo que sou fã dessas pessoas que trabalham dessa forma, né, que a gente tenta trabalhar também, mas quem sou eu de querer me comparar uma marca do GAS? E eu sei o que ela faz aqui. Ela pega a secretária aqui, ó, e, né, Marta? Secretária de saúde aqui do estado sofre com ela. Então, assim, né, não tem sossego, né, Marta? Não tem sossego. Então, assim, eu acho que para a gente poder mudar essa realidade, são a união das pessoas, das associações, dos pacientes, da parte da classe política, né, para que a gente caminhe numa só direção em busca da melhor condição de tratamento de nossos pacientes, diagnóstico precoce, tratamentos efetivos, né? Então, assim, eu acho que a minha fala foi um pouco breve, mas eu acho que a gente pode dar o recado da forma melhor possível e tentar contribuir um pouco com tudo que foi dito aqui hoje, né? O que eu percebo, Manuel, é que a união é que faz a força, né? Não adianta. Normalmente somos nós que levamos as demandas para dentro do Congresso, nós que convidamos os pacientes, os familiares, as associações, a federação. Então, assim... A doutora, só te cortando, Laura, a doutora Jamile foi muito feliz quando ela, na parlamentação com relação ao quantitativo necessário para que você possa albergar todos aqueles no PCDT, sempre vai partir das demandas que tem no município, tem no estado, e tem no judiciário, porque ali é o mínimo que ele tem que adquirir. Então, assim, aí a gente parte para aquela efetividade. Eu acho que, às vezes, por exemplo, o PCDT dessa atualização já vem desde 2000, o PCDT é de 2013, né? Sim. A atualização, a última agora, 2020, não entrou ainda efetivamente, a palavra de novo, em vigor, né? Mas o que eu acho, doutora Lia, não me se ofenda por você, eu acho que falta um pouco também de compromisso, de empenho público do gestor em efetivamente colocar para funcionar. É vontade política, no caso do executivo, né? Para que de fato esse PCDT seja efetivamente atualizado e de fato venha ao público em geral ter acesso a ele, entendeu? Isso não acontece só no caso de lúpus, né, Laura? Se você olhar outros PCDTs, entre a portaria de incorporação até o efetivo cumprimento, né, a dispensa do medicamento pelo SUS, passa 2, 3, 4 anos, né? Isso tem sido uma coisa corriqueira, né? Então a gente espera que, aí vamos para essa parte da união, que com a união dos esforços, a gente consiga encurtar esse caminho, né? E aí, que o ideal seria que fosse tempo real, né? Sempre fosse o mais rápido possível. Isso acaba desanimando o paciente, né, Manuel? Porque eu, Marta, você que somos dirigentes de associações de pacientes, quando a gente chega para eles, olha, vocês precisam participar da consulta pública, vocês precisam participar de uma audiência pública. Eles falam assim, mas para quê, gente? A gente não garante os nossos direitos, a gente espera todo esse tempo e nada acontece. Então, eu acho que a gente também precisa... Eles até dificultaram até a resposta do cadastro, né, Laura? Agora, na consulta pública, só entra se for pelo gov.br. Então, Existem perguntas capciosas lá na hora de responder com relação, sabe? É complicada a situação. Gente, a dificuldade foi imposta de tal forma para que a gente... Porque antes a gente já estava na página da Conitec e fazia contribuição. A gente chegava lá, no prontuário, protocolava a nossa contribuição, tinha um número, era gerado um número, a gente tinha aquilo para acompanhar.
que quando tem um relatório da Conitec, você sabe quantas contribuições aconteceram, qual a decisão da Conitec, essa coisa toda. Mas hoje não, você tem que ter o cadastro no gov.br. E muita gente tem dificuldade. E estou falando isso porque eu tive dificuldade. E olha que eu já tenho vários aplicativos nessa plataforma do governo, que é de meu INSS, de carteira de motorista, de Detran, enfim. Então, tudo agora é pela plataforma do governo. Mas, gente, vamos fazer a contribuição. Vocês vão entrar na plataforma, vocês vão se cadastrar, vai fazer seu login. Não esquecer depois de voltar lá para fazer a contribuição, e é simples. Vocês vão colocar o número da consulta pública, que tem lá na página da Conitec. Tem o número, vocês vão falar que vocês vão contribuir. Agora, fiquem atentos com a perguntinha, né, Manuel? Que é Isso, a perguntinha. dúbia. Mas se vocês tiverem essa dificuldade, procure as associações que te acolhem, porque a gente consegue orientar, a gente consegue ajudar. Então, assim, essa união, quando eu falo de união, a gente está falando de união desde do cadastro de vocês na plataforma para contribuição. Porque é muito importante essa mobilização. Acho que a Laura deve ter o dado correto, mas existem muitas consultas públicas, né, Laura, que às vezes o Conitec dá o parecer contrário, mas com a mobilização da sociedade, né, é revisto, né, acho que é um percentual, se são 20% ou 30%, né, das consultas que acontecem essa reversão, e o que anteriormente talvez fosse por não incorporação, passa a ser incorporado, né? Então, assim, essa participação pública ela é muito importante, porque faz a diferença. E é bom também, Manuel, que entre lá no site do Ministério da Saúde, na página da Conitec, e leia os relatórios. Porque tem um relatório lá que consegue embasar a sua contribuição, ela consegue clarear como é que você vai fazer e entender aquela perguntinha que te confunde, né? Esse tipo de dificuldade. E outra coisa, gente, a participação do paciente nas reuniões da Conitec são extremamente importantes. Então, não vamos nos esconder, vamos garantir nosso direito, porque a partir do momento que a gente participa, a gente pode cobrar. O que não dá é para a gente ficar quietinho na nossa zona de conforto e esperar as coisas acontecerem. Então, nessa aí, vai um puxão de orelha para o paciente, que o paciente precisa estar atento e buscar a garantia dos seus direitos. Quando você chega lá no seu médico, que você já pesquisou lá no Dr. Google, você já chega todo argumentando lá com o seu médico. Então, faça a mesma coisa na participação da consulta pública, que é extremamente importante, não esqueça. Importantíssimo. Só frisar que essa dialogia com a população é fundamental, né, nessas consultas públicas. Então, assim, eu sei que dá trabalho, que é cansativo, a gente sabe que o exercício da cidadania ele não é uma coisa assim palatável, né, e nem é feito para ser também. Parece que realmente a gente percebe assim, uma certa desmobilização em alguns momentos, mas que a gente possa insistir, né, nessas causas que são tão caras aí, tá bom? E mais uma vez reiteramos aí toda a disposição da equipe da vice-governadora Celina em estar auxiliando vocês no que for necessário. Agora vamos passar para o outro lado do balcão, né, que é o executivo, para que a gente consiga colaborar um pouco mais, pelo menos junto ao governo do Distrito Federal. Mas Brasília é privilegiada de tê-la como vice-governadora. Pode ter certeza que as coisas vão mudar. Gente, olha, nosso tempo esgotou. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, de quem nos acompanhou no canal do YouTube. Pode convidar seus amigos, seus familiares, para poder fazer a contribuição dessa consulta pública e acompanhar. Nós vamos ter um segundo podcast que nós já vamos falar já da incorporação da tecnologia. Então, espero vocês no próximo podcast. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada, gente.